Existem momentos em que tudo parece sombrio. As contas se acumulam, as oportunidades se esvaem, os sonhos se tornam distantes e as portas que deveriam se abrir se fecham diante de nós. O coração aperta e a mente é invadida por incertezas. Será que vou conseguir? Será que nasci para prosperar ou apenas para sobreviver? Mas há uma verdade que transforma, uma chave que liberta, um caminho que não apenas te guia até a luz, mas te dá o poder de acender essa luz dentro de você, mesmo quando tudo ao redor grita escuridão. E essa verdade reside nas palavras do Salmo 18, que se inicia com um clamor de força. Eu te amo, ó Senhor, minha fortaleza. Essa simples declaração esconde um segredo poderoso. A abundância verdadeira, aquela que gera frutos duradouros e riqueza com propósito, começa com o reconhecimento da fonte. Davi, um guerreiro, rei e homem de desafios monumentais, não começou dizendo, eu sou forte, mas sim, o Senhor é a minha fortaleza. Ele compreendia um princípio fundamental que Napoleão Hill, séculos depois, traduziria para o campo do desenvolvimento humano. Nenhuma grande realização é possível sem uma base de fé, um propósito definido e uma aliança com uma força superior. Napoleão Hill afirmava, o ponto de partida de toda realização é o desejo. E Davi, em sua essência, desejava. Ele ansiava por proteção, vitória, livramento e crescimento. Mas seu anelo estava alinhado com uma confiança profunda em Deus. Aqui está a primeira chave. O desejo é essencial, mas ele precisa de uma direção espiritual. Quantas vezes você já desejou prosperar, ter seu próprio negócio, transformar sua realidade financeira? Talvez já tenha lido livros, feito cursos, assistido a vídeos e orado, mas tudo permanece estagnado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o desejo por si só não é o bastante. Ele precisa arder como um fogo, e essa chama só queima verdadeiramente quando é acesa por dentro, no altar do Espírito. Napoleão Hill ensinava sobre o poder do pensamento, mas também frisava que esse pensamento precisa ser nutrido pela fé e pela ação persistente. E é neste ponto que Davi e Napoleão Hill se encontram. Davi declarou, com o meu Deus, eu transponho muralhas. Napoleão Hill diria, quando o desejo é forte o suficiente, você supera qualquer obstáculo. Ambos diziam a mesma coisa com linguagens diferentes. A mente alinhada com Deus opera milagres. A fé é o combustível que converte uma ideia em ação. E a ação, quando perseverante, gera resultados. Agora, imagine-se cercado. Dívidas, dúvidas, falta de apoio, tudo parece te pressionar. O Salmo 18 descreve exatamente essa situação. Davi diz, laços de morte me envolveram, torrentes de impiedade me assombraram. Mas ele não se rendeu ao medo. Ele clamou, ele tomou uma atitude interna. E você também pode. O segredo da prosperidade não está apenas no quanto você trabalha, mas no quanto você acredita. Não no sentido superficial da palavra, mas numa convicção profunda, espiritual e inabalável. Napoleão Hill chamou isso de fé autossugestionada. A Bíblia chama de fé como um grão de mostarda. Você precisa se convencer de que é possível, e mais do que isso, de que você foi criado para prosperar. A limitação é uma mentira que te ensinaram. A verdade é outra. O próprio Salmo 18 diz, tu alargas o caminho sob os meus pés, e os meus pés não vacilam. Ou seja, Deus não restringe, Ele expande. Ele quer ver seus passos largos e seguros, e isso inclui sua vida financeira. A mente próspera começa com a visão correta. O inimigo mais poderoso da prosperidade é o medo. E ele assume muitas formas. Medo de fracassar, de tentar, de ser julgado,
de sair da zona de conforto. O medo paralisa, e a paralisia gera escassez. Quantas vezes você já se pegou pensando: isso não é para mim, não tenho dinheiro para começar, já tentei antes e não deu certo? Essas frases são grilhões mentais, correntes invisíveis. E enquanto você as alimentar, o ciclo da limitação se repetirá. Napoleão Hill dizia: o homem é o que pensa ao longo do dia. Se seus pensamentos são carregados de medo, sua realidade será um reflexo disso. A Bíblia confirma em Provérbios 23:7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Você não é o que aconteceu com você, você é o que decide acreditar. Davi decidiu. Ele disse: clamei ao Senhor e ele me ouviu. Isso é uma escolha. Ele poderia ter reclamado ou se revoltado, mas ele clamou. Ele mudou o foco para Deus. E quando fez isso, algo extraordinário aconteceu. A mudança que você precisa começa por dentro. Quando o seu espírito se levanta, o mundo espiritual se move. A prosperidade não nasce de fora para dentro, ela brota de dentro para fora. Começa quando você confronta seus medos e decide substituí-los por fé, foco e ação. Mas atenção, este não é um processo fácil. Napoleão Hill chamava essa fase de o teste da persistência. A maioria desiste no primeiro obstáculo. Querem abundância, mas sem dor, sem pressão. E isso não existe. O ouro é refinado no fogo. O caráter é forjado no deserto. Davi sabia disso. Ele foi rejeitado, perseguido, viveu em cavernas, mas permaneceu firme. E essa firmeza o levou ao trono. A riqueza não o corrompeu porque ele a construiu sobre um alicerce espiritual sólido. Você também precisa construir seu trono, não de vaidade, mas de propósito. E isso exige uma guerra interior. Hill chamava isso de autodomínio. Deus não vai te entregar algo que você ainda não está preparado para administrar. Por isso ele te treina, te molda, te testa. E no meio desse processo, você cresce. Davi disse: ele adestra as minhas mãos para a batalha. Isso é treinamento, preparo, resistência. Não amaldiçoe o processo. Agradeça, pois é nele que você está sendo transformado. E então chega o momento da virada, a travessia entre a promessa e o cumprimento. O Salmo 18 revela essa hora. Do alto estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. É quando Deus intervém de forma visível, não porque você mereceu mais, mas porque você se preparou por dentro para viver por fora aquilo que já era seu. De fugitivo, Davi tornou-se rei. Não foi sorte, foi processo. E o ponto de virada foi sua postura. Ele passou a ver as lutas como treino e as promessas como certeza. Você também, talvez tenha enfrentado portas fechadas e perdas, mas agora algo muda. Você não espera mais permissão do mundo, pois entende que Deus já te deu autoridade. O Salmo diz: tu me cinges de força para o combate. Este é o tempo da ação inspirada. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a atrair resultados por coerência e propósito. Napoleão Hill escreveu: a mente humana atrai aquilo que se harmoniza com o seu estado dominante. Sua mente, agora revestida de clareza, começa a atrair ideias, conexões, oportunidades. As portas se abrem porque você está pronto para atravessá-las. Você começa a ver o dinheiro como uma ferramenta para cumprir sua missão. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dores. Chegou o tempo da colheita, e não apenas material, mas de consciência. Porque a maior riqueza que alguém pode ter é a clareza de quem é e do que carrega. Você não está mais no mesmo lugar, pois agora entende que o caminho da prosperidade não começa com ter, mas com ser. Davi venceu sem se corromper e cresceu sem se esquecer da fonte. E essa é a maior lição. Napoleão Hill, após entrevistar mais de 500 milionários, concluiu: o sucesso verdadeiro é aquele que enriquece a alma junto com os bolsos. Agora, seu foco não é apenas prosperar, mas preparar o terreno para que outros prosperem através de você. Porque quando você entende o que carrega, você não acumula, você multiplica.
Você enfrentou seus medos, reprogramou sua mente. Hoje você é alguém que caminha com propósito, age com estratégia e vive com equilíbrio. Deus não começa algo que Ele não termina. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Lembre-se das palavras de Hill. Paciência, persistência e trabalho suado fazem uma combinação insuperável para o sucesso. Sua mente está limpa, seus passos estão firmes, seu espírito está aceso. Esta mensagem não chegou a você por acaso. Ela veio para te lembrar que existe grandeza aí dentro. Mas nada muda até que você se mova. Fé sem ação é apenas intenção. Hoje, tome uma decisão. Decida que não viverá mais à mercê das circunstâncias. Você não está sozinho. Comece agora. Dê um passo concreto. Reorganize suas finanças. Desenvolva seus dons. Ore com mais profundidade. Mas não fique parado. A procrastinação destrói sonhos silenciosamente. O momento certo é agora, quando você decide não aceitar mais uma vida limitada. O mundo está esperando pelo impacto que só você pode causar. A sua jornada de prosperidade já começou.